Estamos de volta com Sala de Imprensa, conversando hoje com Alexandre Valim Machado, presidente da Associação dos Proprietários de Imóveis de Aluguel de Guarapari. E a gente já trocou ideia aqui falando dos problemas que esses proprietários de casa, né, dos quais ele é o representante da associação, vem enfrentando diante de algumas imposições que o governo municipal quer fazer para esses proprietários que alugam seus imóveis durante a temporada. Alexandre, eu até te interrompi para a gente fazer o nosso primeiro intervalo e eu queria que você retomasse aquilo ali para a gente já ir para o que aconteceu na Câmara no dia 26, na última quinta-feira. E que você retomasse esse último raciocínio para depois a gente partir lá para o que aconteceu na Câmara, a repercussão do que aconteceu lá. Então aí o que acontece? Que falta qualificação profissional. Só que em vez de começarem a qualificar a mão de obra já existente, os meios de hospedagem justificam toda uma mudança em cima de um setor que o nosso setor ele traz pessoas mais simples, né? Nós trazemos hoje a gente observa que é um percentual bem pouco de pessoas simples, então não são elas que estragam o turismo pelos números da prefeitura, mas a gente observa, você falando assim da estrutura e tal, a gente observa nos outros balneários, pelo menos é o que nos apresentam em algumas viagens, por exemplo, o piso salarial dos funcionários são mais altos e aí eles não têm tanta alta rotatividade, sabem falar outros idiomas. Então, quer dizer, você quer atrair uma demanda de qualidade, você tem que preparar a rede hoteleira, todos os meios de hospedagem, os meios de suporte turístico para tudo isso. A nossa demanda ainda não exige isso, porque são pessoas mais simples, né? Então, mas a gente observa que existe toda uma cobrança, mas não existe um preparo, às vezes, de pessoas que cobram tudo isso. Investir na qualificação. E aí a gente observa o seguinte também ao redor do mundo, né? Você vai para os Estados Unidos, lá a casa não precisa ser registrada. Ele faz a declaração no imposto de renda dele, e lá é correto. Senão, né? Lá também eles não determinam quantas pessoas, eles te dão uma estrutura. Se você coloca mais, eles só não vão colocar uma estrutura maior. Você vai no Japão, talvez no espaço desse aqui, naquelas cápsulas, de umas 500 pessoas, 100 pessoas, 200 pessoas, e aí em cápsula, que pode ser até mais confortável que as nossas camas, mas são uns ambientes muito menores do que a nossa cama. Você viaja para a Europa, são casas antigas e um monte de coisa, que aí não vê essa movimentação que existe aqui. Bom, para a gente partir já então para a questão do que aconteceu na última quinta-feira, dia 26 de novembro, vocês levaram 80 pessoas para a Câmara Municipal. Sim. Já havia uma programação para a sessão de discutir esse assunto da questão dos aluguéis de casa? Tanto o presidente como vários vereadores, eles falaram que não existe nenhuma pauta para este ano para se debater sobre esse assunto. Para esse ano não tem. E também ele falou que quando fizer isso, quando chegar um projeto da prefeitura, que ele espera que seja construído com a gente. Veja bem, um representante lá falou que eles já estão falando desse projeto há 10 anos, mas nós somos chamados uma única vez, durante 10 anos, só uma vez e nunca mais nos chamaram. Também eu reitero que eu falei que ia fazer uma cirurgia, ficar alguns dias fora, mas não pude fazer, mas ainda não fomos chamados, fizemos uma série de reivindicações, não fomos chamados para debater aquelas solicitações, mas me parece que neste momento os vereadores, através de números que nós levamos, que nós derrubamos o mito que nós somos a maioria, não somos. Nós derrubamos outro mito de que nós somos contra o estacionamento do ônibus. Então foram algumas coisas, a verdade foi revelada. Então eu acho que um ou dois, só o autor do projeto e um outro vereador. Acho que, quem foi o autor do projeto? É o Dito Charel, né? E aí o outro eu não sei se é o Anselmo, aí o segundo eu não sei quem é, mas o Dito Charel, ele é autor do projeto. Que, né? A regulamentação desse... Inclusive ele foi muito delicado, assim, eu respeito muito, porque nós temos que respeitar todos, mas ele foi muito delicado com o associado, quando ele falou que olhou assim e falou, eu vejo um monte de cara feia, eu não tenho medo de cara feia. Aí eu falei para ele que não é cara feia não, é a cara do povo brasileiro, do povo sofrido, que está ali com medo do pão de cada dia. O que ele espera? Então eu tenho cara feia? O que é cara feia? O que é cara bonita?
né? Quando falam, inclusive lá na reunião... que é padrão de beleza? Inclusive lá na reunião eu achei assim que ele perdeu até um pouco a compostura, que ele chamou até o cidadão Temístoli, chamou ele para se quisesse conversar homem a homem, que ele estaria disposto. Eu falei, meu Deus, minha postura para não é. Esse é o homem que está tentando legislar sobre a gente, mas eu o respeito, mas eu acho que deva mudar essa postura. Porque é um representante popular, é um representante do povo. Se ele perde a cabeça, todo mundo perde. Então a gente tem que se controlar, né? Então ele foi um pouco delicado com o associado. Depois a gente conversou, espero que tenha sido atendido. Então, mas não estamos sendo chamados. E de cara, eu falei lá na Câmara também, que chega de encontro a projetos federais. Vai cair esse projeto, pode causar mais um estrago. Eu falei que a gente não precisa nem da lama da Samachera, aqui já está chegando um monte de lama. Se é um projeto inconstitucional, por que eles vão colocar em votação? Parece, né, que se sensibilizaram, aí o vereador Tainha está nos ajudando lá, o Jorge, o Germano, até a Fernanda falou lá, até o vereador Lincoln falou que eu poderia ocupar o tempo dele de televisão da próxima vez, que vou pedir lá para ele, falou que poderia ocupar. Houve uma mudança. Eu acho que eles entenderam o recado, eles viram que nós estamos lutando por o nosso direito de sobreviver, não é de ganhar muito, mas de sobreviver, não é nem viver melhor, sobreviver mesmo. E também se sensibilizaram, parece que se sensibilizaram que chega de leis que firam a Constituição Federal. Tem algumas coisas que a gente pode até conversar ao longo do tempo, mas essa de transformar em pessoa jurídica ou associar ao CPF, não. E o hoteleiro, o dono de pousada, ele tem que sensibilizar que a nossa demanda é diferente da deles. Você imagina se Rio de Janeiro falasse que não poderia ter mais uma discussão. Olha quantos zonas de discussão tem lá, e é o melhor turismo do Brasil. Tem uma discussão que dorme na própria praia, sei lá como é que faz isso, e convive com o europeu, com o americano, tudo anda bem. O que acontece, muitas das vezes a criminalidade e outras coisas, não é isso que atrapalha eles. E mesmo assim, o Rio de Janeiro sendo um estado tão violento aos nossos padrões, você vê que o que eles mais reclamam é sinalização turística, limpeza, coisas que aqui no Guarapari, você perguntou de infraestrutura, não existe sinalização. No estado do Espírito Santo não existe sinalização. A sinalização nossa é péssima. A limpeza é péssima, quer atrair turista com esgoto na praia, com falta de segurança. Então, quer dizer, tem uma série de coisas que o nosso prefeito, os nossos vereadores, que se querem atrair uma demanda melhor, tinham que estar lutando com isso. Quero até aproveitar esse gancho aí onde você falou da questão da sinalização. Nós estamos aqui no Parque Areia Preta, na rua Ipanema de Almeida, e uma das vias para a gente chegar aqui é vindo da Vino Matos, entrando ali logo depois do Poço Ipiranga, né? Fazer até aqui um merchan para o Poço Ipiranga, né? Como é que eu chego lá? Pergunta no Poço Ipiranga. Então, passando no Poço Ipiranga, você vai entrar na primeira rua ali, à direita. As pessoas que vão para Miaípe, as pessoas que vão para Anchieta, para Piúma, eu canso de encontrar pessoas perdidas aqui em Olaria. Porque quando ele vira ali logo depois do posto, no edifício Nostradamus, não tem nenhuma placa, né, mostrando que é a esquerda que ele vai para a Praia do Litoral Sul, que ele vai para Miaípe, que ele vai para Anchieta. E aí eu cansei de pegar pessoas aqui, canso ainda de... A última vez foi a coisa de 10 dias atrás, um rapaz perdido aqui querendo ir para Piúma, porque ele entra ali e passa direto, quando ele teria que pegar a esquerda, mas não tem placa dizendo Praia do Litoral Sul, indicando, não tem placa. Essa é uma das, a gente já vê várias outras incoerências quando a gente quer exigir alguma coisa e o mínimo, que é uma placa indicativa, às vezes a gente não encontra. Mas, só voltando aqui, para ficar bem claro, você colocou de duas situações, de dois mitos que vocês quebraram. Primeiro, vocês não são contra a ter um local para os ônibus. Não pode ser nenhum. E o outro, que é esse que me chamou mais a atenção, é que vocês não são maioria. Isto é, vocês, proprietários de casas de aluguel, não são maioria quando abrigam turistas. Isto é, vocês não abrigam mais gente do que o mecanismo hoteleiro, é isso? Não pode ser nenhum. É isso? Segundo o dado da prefeitura, em relação aos ônibus de discussão, ele falou que, por exemplo, que no carnaval, segundo o dado oficial,
Segundo dado oficial, não vou nem questionar os dados oficiais, dá 1 milhão de pessoas aqui no carnaval, sei lá, alguma coisa, né? Ele falou que cadastrou 300 ônibus em todo o município de Guarapari. Falou em no carnaval. No carnaval. Se tem 1 milhão de pessoas e 300 ônibus, são 15 mil pessoas, dá 1%, um pouquinho mais de 1%. Então, quer dizer, a rede hoteleira, ela tem bem mais pessoas do que os ônibus de excursão. Agora, as pessoas que vêm de carro, essas coisas, eles não devem ter número. Mas tanto é que essas pessoas não são batidas. Eles falam que quem prejudica é o ônibus de excursão.